Você já entrou num lugar em que, à primeira vista, parecia um lugar comum? Só que com o passar dos minutos você percebe que aquele lugar é um pouco silencioso demais, um pouco monótono demais, um pouco vazio demais. Agora imagina descobrir que esse lugar é estranho assim, porque ele não deveria existir. Na internet existe uma lenda que diz que se você errar a realidade, você pode acabar num lugar assim, um lugar infinito, sem janelas, sem porta, sem saída. Eu sou a Bela, e se você gosta de histórias assustadoras e bizarras demais para serem ignoradas, você tá no lugar certo. Pega sua pipoca e seu refri, porque hoje a gente vai para um lugar onde o tempo não existe, onde a solidão te enlouquece e o silêncio nunca tá vazio. Eu vou te contar um pouquinho sobre as backrooms. As backrooms são parte de uma lenda na internet, mais especificamente uma creepypasta que surgiu lá em 2019 num fórum anônimo. Tudo começou com uma imagem simples, um corredor amarelo, carpetes velhos e uma parede totalmente sem graça. Junto da imagem, alguém escreveu alguma coisa tipo: se você não tomar cuidado, acaba no clipping da realidade e vai parar nas backrooms. E isso foi o suficiente para a lenda nascer. Agora, o que significa no clipping? No clip é um termo de videogame e basicamente é quando o teu personagem atravessa a parede, chão, objetos. Um bug. Na lenda das backrooms, isso acontece com o ser humano. Sem aviso, sem ritual e sem explicação. Você tá andando normalmente e, de repente, você atravessa a realidade. E quando você percebe, você já não tá mais aqui. Você já está nas backrooms. Essa lenda tomou uma proporção, assim, gigantesca. E dizem que tem vários níveis nas backrooms, então eu vou contar um pouquinho deles aqui pra vocês. O primeiro nível das backrooms é conhecido como nível 0, e ele é basicamente composto por corredores infinitos, paredes amareladas, carpete úmido e luzes fluorescentes que nunca apagam. O som é constante, é tipo um zumbido baixinho. E não importa o quanto você ande, as coisas nunca mudam. Não tem portas, janelas, relógio e muito menos sinal de vida. Eu acho que o verdadeiro terror das backrooms não é o fato de que em algum momento vai ter um monstro pulando em você, ou alguém te perseguindo, ou coisa do gênero. Eu acho que o que mais dá desespero é o tempo. Não tem como você saber se passaram minutos, horas, dias, semanas. O ambiente é tão repetitivo que o seu cérebro simplesmente entra em colapso. Então o que muitas pessoas começam a relatar é paranoia, confusão mental, alucinação e perda da noção da realidade. Inclusive, dizem que você começa a esquecer quem você é, onde você tá e o que você estava procurando. Porém, segundo a lenda, nem sempre os níveis das backrooms estão completamente vazios. Vazios? Não sei o plural. Existem algumas entidades. Elas não são bem descritas, o que torna isso um pouco pior. Algumas entidades parecem humanos, mas se mexem de jeito diferente. Outras nunca foram vistas, mas você consegue ouvir que elas estão por perto. Você escuta a respiração, passos, arranhões na parede. Eu acho isso muito assustador, tá? A regra mais conhecida é simples, e eu acho que deveria ser de senso comum, que se você ouvir alguma coisa, você não tente olhar ou chamar aquela coisa e muito menos tente sair correndo. Só passe despercebido, tá bom? Com o tempo, a lenda foi crescendo e outros níveis foram surgindo. Como, por exemplo, o nível 1, que é mais escuro e mais instável, e onde as entidades aparecem com mais frequência. Tem o nível 2, que possui túneis industriais, tem um calor extremo, barulho de máquina pra caramba. Dizem que nesse nível é impossível você sobreviver por muito tempo. Tem o nível 3, onde tem salas técnicas, encanamentos e uma sensação bizarra de você estar sendo observado de perto o tempo todo. Enfim, existem centenas de níveis descritos na internet. Alguns são considerados mais seguros e outros são praticamente sentenças de morte. Eu imagino que você esteja se perguntando se dá pra mudar de nível, que foi o que eu me perguntei quando eu estava fazendo esse roteiro. Quando alguém vai para as backrooms, quase sempre essa pessoa cai no nível 0. Ela funciona como se fosse uma sala de espera infinita. Porém, dá sim pra mudar de nível, só que nada garante que você vai conseguir. Existem 3 formas principais de mudar de nível. Tem a exploração involuntária,
que é a mais comum e a mais cruel. Basicamente, a pessoa anda por horas, por dias, por semanas, até que o ambiente do nada muda, sem aviso nenhum. É uma parede que fica um pouco diferente, uma porta que não existia ali antes, uma luz que se apaga. Mas a partir do momento que você passa por isso, você não avança. Você só é jogado em outro ambiente. Tem os erros dentro das backrooms também. Sim, dá pra errar a realidade dentro da realidade errada. A realidade basicamente dá uma bugada. Pisos instáveis ou paredes que falham. Quando isso acontece, você pode acabar caindo em outro nível, muitas vezes pior do que o que você estava antes. E a interação com as entidades. Essa é bem rara, mas é extremamente perigosa. Algumas entidades parecem guiar, e outras simplesmente te enganam, tá? Seguir alguma entidade pode te levar para um outro nível, pode fazer com que você fique preso para sempre, ou então te tirar da narrativa. Vale ressaltar que os níveis das backrooms não funcionam como um videogame, por exemplo. Você não passa necessariamente do nível 1 pro 2, e nem sempre é por mérito. É mais parecido com um labirinto quebrado. Você pode acabar voltando para o mesmo nível, você pode ficar para sempre no mesmo nível. Você pode cair em um nível novo que ninguém tenha relatado antes, ou você pode passar do nível 0 para o nível 5 e assim por diante. Lembrando que mudar de nível é raro, é imprevisível e não significa que você esteja mais perto de sair dali. Mas assim, será que existe uma saída mesmo? Essa é uma pergunta um pouco cruel, porque poucos relatos dizem que pessoas conseguiram realmente sair de lá. Mas a maioria das versões conta de pessoas que ficaram presas lá para sempre. Simplesmente desapareceram do nosso mundo real. Por ser tão imprevisível, não existe um mapa, não existe um guia, não tem dicas para você sobreviver lá dentro. Nada garante que você consiga achar uma backroom, e muito menos que você consiga sair de lá. Bom, mas talvez as backrooms nem existam, ou será que sim? O fato é que temos pouquíssimas informações sobre elas. Então, se um dia você sentir que entrou num lugar assim, não corra, não grite e não confie no silêncio. Lembre-se que não é você que está explorando o local. É o local que tá te explorando. Ele tá te observando enquanto decide o que vai fazer com você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Aproveita e me conta aqui nos comentários o que você achou dessa lenda, se você acha que realmente as backrooms existem ou se você tem alguma história bizarra relacionada a isso. Obrigada por assistir e até o próximo!